Basta uma palavra para que tudo se transforme em mim. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu altar. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Nós queríamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Queria pedir muita atenção dos irmãos. Assim como o pastor Mauro sempre fala, se você tem celular, desliga, coloca no silencioso. Os irmãos que tiverem que sair antes do tempo, você pode levantar. Às vezes tem ônibus, não sei, que não passa até um determinado horário. Você pode ter liberdade de se levantar aí, sem problema algum. Mas eu queria muita atenção dos irmãos nessa noite, para o que eu quero compartilhar com você. Esse é o nosso terceiro culto de jovens. Nós ministramos no nosso primeiro culto de jovens a respeito do padrão do homem de Deus, aquilo que Deus quer de nós, qual que é o estilo de vida que Deus espera de nós. Você tem que ser conhecido como homem, como mulher de Deus. Eu falei que essa talvez é uma das maiores características que nós poderíamos ter: homem de Deus, mulher de Deus. Alguém olhar para você e poder falar assim: aquele irmão é um homem de Deus, santo, consagrado. Aquela irmã é uma irmã intensa, dedicada, ama o Senhor acima de todas as coisas. Pastor Alex falou no culto passado a respeito do tempo da oportunidade, porque muitos irmãos perdem tempo demais, não aproveitam as oportunidades que aparecem para ele. Muitos irmãos jogam fora as oportunidades que chegam até ele e perdem tempo, perdem a oportunidade e deixam de viver e de provar algo que Deus mesmo tinha preparado para eles. Mas eu queria compartilhar com os irmãos essa noite algo que eu tenho percebido muito forte no meu coração. Essa semana tirei uma tarde para conversar com o pastor Darcio a respeito desse assunto, que nós percebemos uma seriedade muito grande. Nós decidimos então compartilhar isso aqui e lá na Videira Sul também, a respeito das lutas de um radical livre. Porque hoje você que serve a Deus, vamos ser sinceros, você passa por lutas demais. Você que é jovem, adolescente, muitos olham para nós e falam: não, esse povo tem a vida tranquila demais, né? Não tem um pardal para dar água, é sustentado pelos pais, alguns já trabalham, já se sustentam. Mas a visão que se tem de nós é essa: não tem problema, você não tem, né? Isso tudo que você fala que é problema aí é mentira. Você não tem essa preocupação toda não. Eu lembro que meu pai falava demais para mim: rapaz, você não tem uma casa para você cuidar, você não tem uma esposa para você sustentar, você não tem filho para você acordar de madrugada. Hoje eu estou provando tudo que ele falou que eu não tinha, estou tendo agora. Você não tem filho para cuidar, você não tem nada, nem um cachorro você tem para dar ração para ele, você não tem preocupações. Eu fiquei pensando, muitos de nós temos muitas lutas. Você como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, você tem muitas lutas. Você passa por pressões, por dificuldades, por angústias. Tem momentos na sua vida, vamos ser sinceros, você fica abalado. Tem situações que te abalam, seja no mundo espiritual, seja na parte natural. Você já passou por situações que te abalou? Levanta a sua mão, você que já passou por situações que te entristeceu. Todos nós passamos. Perdi meu pai há alguns meses. Meu Deus, como foi horrível a sensação. Nós estávamos na festa aqui, a fantasia dos jovens, de madrugada, todo mundo festejando. Meu pai me liga: e aí, tá tudo bem? Tá bem, tudo ok. Amanhã vou na sua casa, pego o seu carro, meu carro estava cheio de problema, vou dar uma geral nele. Não, tá bom, amanhã cedo o senhor me liga. Desliguei. No outro dia cedo, minha mãe me ligando, no desespero, falou que meu pai faleceu naquela noite. Meu Deus, como foi um negócio horrível. Eu fiquei em casa, eu não sabia o que eu fazia. Se eu ia, se eu ficava, se eu chorava, se eu ligava para minha mãe, se eu ligava para os outros parentes.
a estrada da minha casa para a casa dos meus pais, eu acho que foi a mais longa da minha vida. Eu nunca fiz uma viagem tão longa dessa, pensando, não, deve ser mentira, sei lá, deve estar desmaiado, deve ter acontecido alguma outra coisa. Quando eu cheguei, a família desesperada, os irmãos desesperados, né? A minha avó no desespero muito grande. Muitos irmãos esteve lá comigo para dar força, mas foi um momento difícil para mim. Acalmar, procurar resolver a situação, procurar acalmar os outros. Todo mundo estava no desespero, eu tinha que me mostrar firme. Não, fica calmo, vai dar tudo certo. Não, fica tranquilo, foi uma morte tranquila. Mas por dentro, Deus sabe como eu estava me sentindo. Uma luta que eu passei. Com certeza você já enfrentou lutas também na sua vida. Momentos que te abalou, que você parou assim, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Eu procuro servir ao Senhor com tanta força, sabe Deus, eu procuro servir o Senhor com tanta excelência, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, e às vezes mesmo assim você passa por situações e lutas. Mas deixa eu te falar algo, essas situações que você enfrenta, essas pressões que você enfrenta, é comum da vida, não tem como fugir. Eu digo até mais, essas situações que nós enfrentamos, são situações boas, porque forja em nós um caráter de homem de Deus, forja em você uma dependência do Senhor, para mostrar para as pessoas, mostrar para o diabo, mostrar para as circunstâncias, que a sua força não está naquilo, mas a sua força está em Deus, a sua força está na presença do Senhor. Quem te sustenta não é o dinheiro, não é o seu chefe, não é o seu patrão, quem te sustenta é o Senhor Jesus, a sua força está nele. Eu sei que às vezes você passa por situações financeiras, como o próprio pastor Alex falou, você fala, meu Deus do céu, não tem dinheiro para nada, né? Vai ter conferência, Senhor, não tem dinheiro, vai ter encontro dos 500, meu pai, servo, tem que pagar, não tem dinheiro. Mas sabe de algo? Tudo isso é o Senhor permitindo que você passe por isso, mas para que você saia dessa situação aprovado, saia dessa situação crescido em Deus, sabe? São situações que vão te levar a amadurecer. A minha preocupação é o quê? É que muitos irmãos passam por situações como essa, e em vez de se fortalecer em Deus, eles se abatem, eles vão perdendo o rumo, eles vão perdendo a direção. Estava certo no culto de jovens, todo sábado, célula todo sábado, participando das reuniões e querendo liderar, aí de repente acontece um problema, pá, ele para no tempo, ele dá uma estagnada, e às vezes você pensa que isso acontece só com membro, não, com líder, com discipulador, até com pastor isso acontece. Muitos de nós chegamos em situações como essa, na hora do teste, nós retrocedemos, sabe irmãos, nós temos que ser conhecidos como jovens, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens santos, mas nós temos que entender algo, situações nós vamos enfrentar, problemas nós vamos passar, mas os nossos olhos estão sempre focados no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós vivemos. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, não é para agradar pastor, discipulador, líder, não. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor para Deus. Nós percebemos que essa é a única chance que nós temos de mostrar para o Senhor que nós queremos reinar com Ele. Nós estamos aqui é por isso. Muitos irmãos são enredados com as coisas. Esse vídeo mostrou claramente que tem muitos jovens por aí que é preso na prostituição, é preso nas drogas, é preso numa série de coisas, mas dentro da igreja tem irmãos parados espiritualmente, tem irmãos estagnados espiritualmente, tem membros parados, tem líderes parados, tem irmãos envolvidos na liderança, mas estão parados, perderam a visão, perderam o foco, não sabem para onde é que vão, estão dando valor mais nas coisas naturais do que na obra de Deus, estão dando prioridade para as coisas que não são prioridade, gastam mais tempo com as coisas comuns do que com a presença do Senhor. Sabe irmãos, é um erro que nós podemos cometer muitas vezes, e eu queria compartilhar com você sobre isso nessa noite, as lutas que o Radical Livre enfrenta, os problemas que você passa. Sabe, eu tenho certeza que você já enfrentou muita coisa nessa vida, mas você já provou de muito milagre, eu tenho certeza disso. Milagre lá na sua casa, milagre na sua célula, milagre onde quer que você for, no seu trabalho, na sua vida financeira, com certeza você já provou disso. Mas muitos irmãos, na hora que eles têm a opção
de escolher se continuam firmes e fortes ou se abatem. Eles preferem se abater, eles preferem retroceder. Eu acho interessante a história de Paulo, porque olha para a história de Paulo. Você já viu alguém que passou mais luta nessa vida do que Paulo? Alguém que já enfrentou mais coisas, irmãos, açoites, prisões. O cara teve um dia que foi considerado como morto. O cara foi apedrejado ao ponto, não, esse aqui morreu, vamos embora. Ele estava vivo. Ele podia ter chutado o balde daquele dia, mas o Senhor me chamou para isso, para ser apedrejado. O Senhor me chamou para passar por esses problemas. Paulo foi picado por cobra. O barco que Paulo estava teve um dia que virou. O cara foi preso, mas o tempo inteiro ele falando: alegrai-vos no Senhor, se mantenham firmes, Deus é com vocês, o Senhor tem um propósito para cumprir na vida de vocês, não se abate não. Eu fico impressionado com a vida de Paulo. Mesmo passando por tudo isso, o coração dele e os olhos dele não saía do Senhor. Mesmo passando por tanto problema, o olhar dele, ao falar de Jesus, eu tenho certeza que enchia de lágrimas, porque ele não fazia isso aqui baseado nas coisas ou esperando a recompensa. Ele fazia aquilo ali porque o desejo do coração dele era agradar o coração de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: o desejo do seu coração deve ser agradar o coração de Deus. Sabe, irmãos, esse é o nosso desejo. Esses tempos para trás, o pastor Darcy me chamou para ministrar no retiro dele. E todo retiro eu fico em crise. Meu Deus, o que eu compartilho com esse povo, né? Que palavra que eu ministro ali. Fico numa crise ferrenha. E eu lembro que no dia ele me chamou: Neto, vai lá ministrar no meu retiro. Todo ano eu estou lá e amo estar nos retiros dos irmãos. E eu fui, e nesse retiro Deus falou algo forte comigo. De um versículo, não é esse texto que eu vou usar como base da nossa ministração, mas é a vida de Pedro. Os irmãos com certeza já ouviram algum pastor falando sobre isso. Mas Pedro, teve um momento na vida de Jesus que Pedro, ele regrediu. Ele empinou a carroça, como diz o outro. Ele deu para trás, não foi até o fim. Pedro falava o tempo inteiro: Senhor, eu estou com você, pode acontecer qualquer coisa, o pau pode quebrar, a situação pode azedar, eu não te largo. Jesus falou: Pedro, para com isso. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Com certeza ele falou: Senhor, está amarrado, não vou fazer isso não. Você pode ter certeza, se for preciso eu morro com você. O que aconteceu com Pedro? Foi talvez o primeiro a correr. Na hora que a situação azedou, ele correu. Mas teve um momento, eu fiquei pensando: rapaz, o que aconteceu com Pedro depois disso? Porque Pedro, ele correu, viu Jesus sendo crucificado e não fez nada. Eu fico imaginando a angústia do coração de Pedro naquele dia. Falei que ia estar com Jesus, falei que nunca ia abandonar, e hoje eu estou aqui, chutei o balde, retrocedi. Tem um texto na palavra de Deus, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo de número 7. Marcos, capítulo 16, versículo de número 7. Você que não tem Bíblia, acompanha com o irmão que está do seu lado, ou aqui no telão. Marcos, capítulo 16, versículo de número 7. Olha que texto interessante. Eu sempre lia isso e nunca percebia a seriedade desse texto. Marcos, capítulo 16, versículo 7, foi uma situação que as mulheres chegaram no túmulo de Jesus, não tinha ninguém. O sepulcro vazio, não tinha ninguém lá dentro. Tinha só um homem de branco parado, falou para ele: olha, aqui foi o lugar de deixar Jesus, mas ele não está mais aqui. E ele liberou uma palavra: ide, diz aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Espera um pouco, como é que o cara fala, ide, diz aos discípulos e também a Pedro? Pedro não era discípulo de Jesus? Por que ele tinha, então, o nome dele separado dos discípulos? Por que falou, vai lá, fala para os discípulos, mas fala também para Pedro, que lá na Galileia, eu vou encontrar com eles. Sabe por quê? Com certeza Pedro estava no fundo do poço. Nesse momento aqui, Pedro estava, o linguajar mais comum, na lama. Estava no chão, porque o cara que prometeu a vida inteira que nunca ia abandonar Jesus, pulou do barco. Agora vamos analisar um pouco a vida de Pedro. Irmãos, Pedro provou tanta coisa que eu fico impressionado com isso.
Pedro andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Já viu alguém andando sobre as águas? Eu nunca vi. Pedro, o próprio Pedro, andou sobre as águas. A Bíblia fala, outro versículo que eu acho impressionante, teve um momento que quando é cobrado ali o imposto para Jesus e para Pedro, Jesus falou: olha, vai lá, pesca, na boca do peixe vai ter um dinheiro, você vai pegar e vai pagar por mim e por você. Aonde você já viu peixe com dinheiro na boca? Eu não sou de pescar, mas nunca vi, mesmo com as histórias de pescador mentiroso, que a maioria aumenta as coisas, peguei um peixão, mas pegou uma piaba. Nem mesmo com essas histórias de pescador, eu nunca vi alguém contando que achou dinheiro na boca do peixe. Nunca vi. Mas o cara foi lá, pescou, pegou o dinheiro e pagou. Pedro teve revelação de quem Jesus era. Teve um momento que Jesus pregando, acabando com o povo começou a ir embora. E chegou o tempo que ficou só os discípulos ali parados. Jesus falou: você não quer ir embora também não? Vai embora, vocês também, estou vendo o povo indo embora, aproveita e vai embora também. Pedro fala algo, só alguém que tem revelação: Senhor, para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Por onde é que eu vou? Olha, eu tenho outros inúmeros exemplos da vida de Pedro. Pedro fez muitas coisas, participou de muitas coisas, viu muitas coisas, mas teve um determinado momento que Pedro parou, que Pedro estagnou. Ele poderia muito bem ter se levantado. Eu tenho certeza que o fato de Jesus ser crucificado não iria mudar com o levantar de Pedro. A crucificação de Cristo já era um fato, e era necessário até mesmo para nós. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Mas o que se esperava de Pedro naquele momento era, sei lá, e bater nos guardas e puxar, não crucifica não. Mas o cara amarelou, ficou com medo, foi embora. Quantos de nós, irmãos, às vezes não paramos diante das circunstâncias e das situações? Como eu falei, às vezes você é como Pedro, você viu muita coisa acontecer. Você já viu a sua célula multiplicar, você já viu, né, a sua célula levar muitas pessoas para o encontro, você já viu muitas coisas acontecendo. Você às vezes é um crente velho, é um crente antigo, ou até mesmo um crente novo, já viu muita coisa acontecer, mas hoje você pode estar na situação de Pedro. Parei no tempo. Pedro era o cara que iria dar continuidade à igreja, e deu continuidade, mas teve um momento na vida de Pedro que ele parou, que ele olhou para a circunstância e falou: não dou conta mais, preciso parar, vou desistir. Já viu essa palavra? Essa palavra já passou na sua cabeça alguma vez? Vou desistir. Esse negócio de ser crente não está puxado para mim. Esse negócio de servir a Deus, eu achei que era melhor, achei que não era tão pesado como o povo falava, achei que era mais tranquilo. Talvez esse é o seu pensamento hoje. E eu quero te exortar nessa noite a sair dessa situação, ou às vezes não permitir chegar nesse ponto, não permitir chegar nesse momento de estagnar e retroceder. Que a sua vida seja crescente todos os dias, provando da graça de Deus, provando do milagre de Deus lá na sua célula em nome de Jesus, provando do milagre de Deus dentro do seu discipulado, dentro da sua casa. Eu profetizo conversões em nome de Jesus, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Eu profetizo sempre o mover de Deus sobre a sua vida. Mas meu irmão, não para no tempo não. Não olha para o lado e fica parado no tempo sem saber para onde é que vai não. Dá rumo para a sua vida, dá direção. Se é para ser crente, seja crente para valer. Se é para ser um radical livre, não carrega sua mãozinha no peito não, mas coloque isso dentro do seu coração e fala: eu sou um radical livre, não abro mão disso, não abro mão da santidade, não abro mão da radicalidade, não abro mão da conversão da vida de Deus fluindo no meio da minha célula, não abre mão das coisas, não para no tempo, não retrocede, permanece firmado no Senhor, irmãos, permanece firmado. Sabe, eu sei que situações acontecem, como eu falei, tem momentos que você fica abalado, tem gente que vai te trair, tem gente que vai te deixar na mão, tem irmãos que falaram que é seu amigo e virou as costas para você. Você vai se decepcionar com muitas coisas, mas os nossos olhos devem estar focados no Senhor, é nele que ele tem que estar focado. Ô irmãos, não sei qual que é o seu maior sonho, mas o seu maior sonho devia ser o dia do seu arrebatamento, no dia que Jesus vai vir como ladrão para tirar as pedras preciosas,
no dia que Jesus vai vir para nos tirar desse mundo, e nós vamos passar a eternidade do lado dele, eternidade do lado de Jesus. Esse tinha que ser seu maior sonho, mas muitos irmãos vão parando, vão retrocedendo, tá bom aqui, pastor, não estou, minha casa está uma bagunça, minha vida financeira também, mas não mexe comigo não, deixa eu aqui, uma hora ou outra as coisas vão se encaixando, deixa que o tempo, o povo fala, deixa que o tempo resolva as coisas. Não resolve. Quem resolve é você, tendo uma atitude de homem de Deus, de fé, de postura, de declarar, de liberar a palavra, de crer, sabe, na mudança que Deus pode fazer na sua vida e em cada área da sua vida. Só depende de você, e eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Sabe por quê? Olha para cá, porque essas situações que você vai enfrentando, esses problemas que você vai enfrentando, com o passar do tempo você pode perder uma série de coisas essenciais para um radical livre. As situações que você enfrenta, se você não tiver postura na hora de enfrentar tudo isso, você vai perder coisas essenciais que vai poder abalar o seu ministério, que vai te apagar. E eu coloquei alguns pontos que você pode perder se você não tiver postura. Primeiro ponto que você pode perder na vida cristã é a fé. Sabia que com o passar do tempo você pode perder a fé? Irmãos, perder a fé é a pior coisa que existe. Quando alguém levanta a voz e fala que vai ser uma bênção, você fala: ah, pastor, não sei não. Encontro dos 500, minha rede no encontro passado não levou nem 30. Eu acho que o negócio, o senhor está muito por baixo, muito por fora do que está falando. Irmãos podem perder a fé. Quando fala algo, ele já não acredita mais, ele já não tem mais fé para a conversão da casa dele, ele já não tem mais fé que a escola dele, que a faculdade dele vai ser um avivamento pela glória, pela graça de Deus. Ele já não acredita mais nisso, ele perdeu a fé, ele já não acredita que a célula dele pode multiplicar, ele já não acredita que Deus pode mover na célula dele, seja de jovens, de adolescentes, até na célula de crianças, irmãs que lideram crianças. Muitos irmãos podem perder a fé com o passar do tempo, sabe? Já não acreditam mais nas coisas, já não acreditam mais que Deus pode fazer, já não acreditam mais que Deus pode mover. Nós não podemos perder a fé jamais, irmãos. As circunstâncias podem roubar a sua fé, podem roubar a sua fé. Eu conheço irmãos que liberavam a palavra, quando pastor, o negócio aqui vai acontecer, vai romper, e às vezes no exato momento não acontecia nada, mas ele continuava liberando a palavra, continuava crendo, vai acontecer, vai fluir, vai multiplicar, e as coisas aconteciam, porque ele não perdeu a fé, ele não deixou as circunstâncias roubar a fé do coração dele, ele continuou crendo. Quantos irmãos ainda não têm os seus pais convertidos? Levanta a sua mão, olha para o lado, fica com a mão levantada, olha para o lado. Olha o tanto de irmãos que os pais ainda não se converteram. Pode abaixar a mão. Quando você se converteu, eu tenho certeza que você saiu do encontro, rapaz, final de semana que vem ou no próximo que tiver, a minha família vai estar aqui em peso. E você acreditava nisso, e falava disso, e desenhava isso, e escrevia isso onde você ia, e falava. Eu lembro que o meu sonho lá em casa era que todo mundo fosse envolvido com alguma coisa, liderasse alguma coisa. Eu lembro que eu desenhava um carro, na frente vai ter que ter um adesivo dos radicais livres, do lado vai ter que ser dos radicais teens, do outro lado dos casais radicais, do outro lado dos radicais kids, porque todo mundo tem que estar envolvido com a igreja, todo mundo tem que estar envolvido. Mas irmãos, os anos passaram, e quando acontecia, ninguém convertia, as coisas dificultando, problema aumentando, porque quando seus pais não são crentes, eu tenho certeza que tem muitas perseguições lá dentro da sua casa, e às vezes hoje você já perdeu a fé que seus pais vão converter, já perdeu a fé que o seu irmão tem uma solução, que a sua irmã tem uma solução, já perdeu a fé que a sua célula, você que é líder, discipulador, ou você que participa de uma célula que está pequena, você pode ter perdido a fé que essa célula tem solução em Deus. Sabe por quê? Porque muitos estagnaram, pararam, deixaram de liberar a palavra. Deixa eu te falar algo, meu irmão. A Bíblia fala que Deus é o Deus do impossível. Diga comigo: Deus é o Deus do impossível. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus é o Deus do impossível.
Sabe que às vezes você olha que a sua célula é impossível, é Deus que vai fazer lá. Você olha para a sua família, meu Deus, é impossível. Então Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer, irmãos, não importa o tempo que demore, pode ser um dia, um ano, 10 anos, nós somos daqueles que continuam crendo, continua crendo. Eu lembro uma vez o pastor Mauro compartilhando no nosso meio, e falando, irmãos, nós temos que ser aqui daquele povo que acredita até o fim. Pode estar morto, enterrado há 4 dias, nós somos daquele que vai profetizar a ressurreição. Pode não ressuscitar, pode continuar morto, dentro do caixão, enterrado, mas nós somos daqueles que se levantam, levanta a voz, levanta a mão, libera a palavra e profetiza crescimento. Você pode ter certeza, a sua palavra não é liberada em vão. O Senhor acompanha aquilo que você fala, e Ele vai cumprir as promessas que Ele colocou dentro do seu coração. Mas deixa eu te falar, não perca a fé, meu irmão. Deus falou muito forte no meu coração, de irmãos que perderam a fé, já não vê mais Deus nas coisas, já não vê mais Deus ali movendo no meio da célula, já não vê mais solução para ele em cada área da vida dele. Perderam a fé. Primeiro risco que nós corremos é perder a fé. Primeiro risco que você corre é esse. Segundo risco que você corre, que você pode perder, se você estagnar, é perder a motivação e a intensidade. Motivação e intensidade. Sabe o que significa a palavra motivação? Motivação significa motivo que te leva à ação. Irmãos, às vezes perderam a motivação das coisas, já não é mais motivado com as coisas quando fala, já não é mais motivado. Você percebe irmãos que são motivados e irmãos que não são. Então irmãos, quando falam uma coisa, irmãos, é o encontro dos 500, amém. Os que não é motivado, oh meu Deus, mais um lugar para me gastar dinheiro, mais um final de semana sem dormir direito, que vou ter que trazer o povo para cá. Irmãos, não tem irmãos que perderam a motivação, já não é mais motivado. Eu lembro que antigamente a gente participava das multiplicações, os irmãos saíam da multiplicação, falaram, irmão, vamos fazer uma disputa santa aqui, daqui 6 meses, nós vamos estar multiplicando de novo, e os irmãos saíam doidos, evangelizando, pregando, trazendo convidados, porque tinha motivação no coração dos irmãos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é motivado com a multiplicação da sua célula? Sabe, você tem que ser motivado. Você tem que ser motivado e orar, e jejuar, e ir atrás, e pagar o preço, e evangelizar. Eu estava compartilhando com os pastores de jovens, tem que fazer umas coisas doidas nesse período de evangelismo para o encontro. Pensei em botar todo mundo com a camisa dos radicais livres, ir para a estação, nas 4 cantos dessa cidade, todo mundo entrar para dentro dos ônibus, sentar do lado, pegar telefone, falar de Jesus, convidar para a célula. Às vezes não mora perto da sua célula, mas a gente coloca no contato, encaminha para outra célula. Mas isso é motivação. Isso é gente que quer ver as coisas acontecer. Pastor, encontro dos 500 é pequeno para nós vamos encher esse prédio de jovens. É motivado. É aquele irmão que parece que ele é fora do comum. Ele tem 3 pessoas na célula dele, mas ele fala, minha célula vai multiplicar em 3, e é mês que vem. É uns irmãos que é assim, é motivado. Você fala, meu Deus do céu, irmãos, às vezes tem irmãos que até poda a motivação do outro, mas nós temos que ser motivados, irmãos. Tem muitos irmãos que perderam a motivação, já não tem mais um motivo que queima no coração dele para fazer as coisas, já não tem mais. Sabe, irmãos, eu admiro vocês, admiro muito cada irmão das redes de jovens adolescentes. Os irmãos não recebem nada da igreja financeiramente, você não recebe nem um centavo, eu sei. Você gasta dinheiro com vale transporte, você vai para a célula, para reunião, vem para culto, quando tem conferência você participa, quando você vem faz as coisas. Eu admiro demais os irmãos não recebem nada, pelo contrário, gasta o que tem e o que não tem para ajudar na igreja. Mas você faz isso porque você tem um motivo dentro do seu coração. Você sabe que você não está fazendo a obra de Deus em vão. Você sabe muito bem que a célula que você vai todo final de semana não é uma reunião natural, é uma reunião espiritual, onde o próprio Deus está ali, esperando você. Você faz isso por motivação, sabe? Quantos de nós perdemos a motivação com o passar do tempo? Quantos de nós perdemos a motivação? Quando fala uma coisa, aquele amém, amém, parece mais um, como é que é o nome? Bocejar, do que uma fé de verdade. Perdeu motivação.
Outra coisa que você pode perder é a intensidade. Irmãos, olha para cá, com todo amor e carinho. Nós somos jovens. Diga comigo, eu sou jovem. Diga mais uma vez, eu sou jovem. Irmãos, nós somos fortes. Quando eu digo força, é em todos os sentidos. Nós somos fortes. Nós fazemos o encontro dos 500 com facilidade, porque Deus está conosco. Você pode ter certeza disso. Nós somos fortes. Muitas vezes o que falta para nós é intensidade. Tem irmãos que eles já perderam até a intensidade na hora de tocar em Deus. Eu fico vendo às vezes o pastor Alex está ministrando, você percebe a presença de Deus fluindo, aquele negócio, aquela presença de Deus sendo derramado no nosso meio, você é tocado pelo Senhor, e Ele fala, irmão, clama por mais, invoca por mais, e os irmãos não são intensos, não são intensos. Um culto de jovens, irmãos, as nossas vozes, era para chegar ao ponto de atrapalhar o louvor, para nem ouvir o som, de tamanha intensidade que nós teríamos que ter. Na hora de pular era para esse chão tremer. Na hora de cantar era para sair daqui todo culto. Todo sábado tinha que ser lei. Vamos sair do culto rouco, de tanto gritar, de tanto ser intenso. Sabe, falta intensidade às vezes no nosso meio. Falta uma entrega maior. Mas muitos irmãos perderam a intensidade porque estagnaram, pararam. Você vai prestando atenção nisso. E eu quero que você analise a sua vida. Se às vezes você já não está nesse algum nível desse. Pode ter perdido a motivação, perdeu a fé, perdeu a intensidade, já não é mais entregue como era antes. Irmãos, olha para cá, vamos ser sinceros. Lembra do dia que você voltou do encontro? Eu não sei você, mas eu não queria nem voltar. Eu por mim, se eu pudesse morar lá, eu sempre falo, a chácara do Dário, parece que Deus mora lá. Se eu pudesse morar lá, era a minha vida. Irmãos, eu vi uma borboleta passando, eu chorava, porque eu via Deus em tudo. E eu voltei naquela semana, eu falei, o negócio agora vai azedar. O que vai fazer? É cursão, é CTL? Eu posso fazer os dois de uma vez, não? E eu ia, no tempo de seminário, nós não tínhamos nem idade para fazer seminário. Eu entrei no seminário, eu tinha 15 anos. A idade certa de entrada era com 18. Mas eu queria, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, não me deixa fora desse negócio, não. Às vezes eu nem tinha condição de pagar. Eu lembro disso, eu não tinha. Eu lembro que uma vez o Jonathan Carvalho, eu amo o irmão, agradeço ele até hoje. Eu lembro que um semestre inteiro ele pagou para mim. Investiu em mim, porque, meu Deus, eu queria e não tinha como rematricular no outro semestre, porque eu não tinha como pagar. Meu pai não era convertido, não era nada, investir em nada, tudo voltado para a igreja. E eu queria demais, queria. Graças a Deus, Deus levantou o irmão, pagou para mim. Comecei outro semestre sem nem saber. Eu falei, não sei como é que eu vou pagar, mas eu quero entrar e quero aprender. O meu discipulado, coitado, era o meu cobaia na época, porque eu ouvi uma coisa no seminário, eu corria, irmão, reunião hoje. Mas reunião, mas não é quinta-feira, não, mas é hoje. Preciso falar um negócio para vocês hoje. Chegava lá e passava tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha ouvido no seminário e despejava nos irmãos. Aí no outro dia tinha aula, falei, irmão, reunião de novo. Falei, mas Neto, já tivemos ontem, nossa reunião é dia tal. Falei, vamos para cá de novo. Aí chegava lá, compartilhava de novo. Era uma vida de intensidade, irmãos. Nossa vida tinha que ser pensada o tempo inteiro em Deus. Eu estava vendo o depoimento de um senador. Com certeza você já ouviu o senador Magno Malta. Alguém já ouviu falar nele? Senador do Espírito Santo. E ele tem um vídeo no meu celular que me mandaram no WhatsApp que eu achei interessante demais. E ele batendo forte porque queriam baixar uma lei que as clínicas de recuperação de dependentes químicos não poderiam falar de Jesus. E ele é crente daqueles fervorosos. Ele se sentiu ofendido demais. Ele foi para o congresso, irmãos, ele pegava aquele microfone, ele tremia. Ele falava, quem é que eu quero ver quem vai me impedir de falar de Jesus? Eu quero ver quem vai ser o homem que vai me impedir de falar de Jesus, porque não tem outra solução. Aí ele fala, solução é Deus de manhã, Jesus meio-dia e o Espírito Santo de noite. Eu amei essa frase que ele falou, mas é verdade. Isso tem que ser vivido por nós. Irmãos, isso tem que ser vivido por nós todos os dias. É o tempo inteiro, célula. Você está no trabalho, é pensando em igreja, é pensando nas coisas, é formando um curso da faculdade. Você vai ser um profissional abençoado, em nome de Jesus. Mas o que queima dentro do seu coração, o que faz você ser intenso de verdade, é as coisas de Deus. Na hora que fala lá, vamos formar no curso que você está fazendo, você fica animado. Mas quando fala que vai ter um encontro, uma vigília, isso
tinha que dar quase um ataque cardíaco em você. Ser sincero. Enquanto os 500, você fala, ai pastor, agora o negócio ardeu aqui. E você conta os minutos para chegar o tempo. Entende? Isso tem que ser o nosso coração. Nós temos que ser um povo intenso. Mas muitos irmãos correm o risco de perder a intensidade com o passar dos dias. Outro ponto fundamental: muitos irmãos perderam ou podem perder. Eu digo isso porque às vezes você já passou por isso. E se não passou, não se assuste com o que eu vou falar, você vai passar isso ainda, você pode ter certeza. Você pode chegar ao dia de perder a sua alegria. Irmão, crente triste é uma negação. Um jovem triste é pior ainda, porque se nós somos fortes, nós temos a força, nós tínhamos que ser um povo alegre. Alegre. Sabe aquele povo que vive sorrindo o tempo inteiro? Não é também aquele sorriso, aquela alegria doentia, não. Mas é alegre. Alegre, é alegre. Ele está alegre com tudo que acontece. Eu sei que vai ter situações que vai te abalar. Falei, pastor, então quer dizer que se você ficou alegre, muito alegre, permaneceu alegre no dia que seu pai faleceu? Não, fiquei triste, mas eu não fiquei o resto da vida triste. Passou um tempo, levantei, sacudi a poeira e coloquei um sorriso no rosto e vamos em frente que a vida continua. Nós temos que ser um povo alegre. Tem que ser motivo de alegria todo sábado você ir para a célula, encontrar com os irmãos. Tem que ser motivo de alegria de você encontrar os irmãos em qualquer lugar, na rua. Tem um trem que me deixa alegre: quando eu estou no lugar, eu encontro o irmão. Eu estou no lugar, eu falo, meu Deus do céu, e dá um abraço no irmão. Esses dias, tem um pastor de São Luís, que é o pastor Renato. A gente não se vê muito, a gente fez uma viagem para um determinado lugar, brincamos pra caramba, né? Ficamos bem próximos, bem amigos. Aí esse tempo para trás, na conferência de pastores do ano passado, estou eu andando em Goiânia, quando eu olho de trás das roupas, está ele me olhando com aquela carinha assim: vi você, né? Na hora que a gente se viu, abraçou, fizemos graça das coisas que a gente fez, mas é alegria. Nós temos que ser um povo alegre, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim. Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo: eu ando por fé e não pelo que eu vejo. Diga comigo: eu ando por fé e não pelo que eu vejo. Essa é a maior dificuldade talvez que um crente tem, de andar por fé. A célula está bagunçada, mas ele acredita, o negócio vai romper aqui. O negócio vai, rapaz, eu tenho pena do Satanás que está agindo nessa quadra. O negócio vai queimar para o lado dele. Ou seja, ele não anda baseado nas circunstâncias. O problema é que muitos irmãos, quando perdem a alegria, é porque eles olham demais para as circunstâncias. Estou sem dinheiro, pastor. Tem uma doença aqui que não larga de mim, eu sou gripado o tempo inteiro. Uma dor de cabeça que não para de arder, meu pastor do céu. E minha vida, e minha casa, e meu dinheiro, e minha doença. E tudo para ele é motivo de tristeza. Você enxerga problema porque às vezes você mesmo é o problema. Sabia disso? Você enxerga problema porque às vezes você mesmo é o problema. Você mesmo é o problema naquele lugar. Sabe, irmãos, nós temos que ser um povo alegre diante do Senhor. Eu acho que nós tínhamos que mudar o nosso culto de jovens e tinha que ser um negócio mais agitado. Mas isso não depende de mim, não depende do pastor Alex, de outros pastores, depende de você. Irmãos, é na hora do louvor, mas não louva aquelas palminhas calminhas não. Bota para arder a sua mão. Sabe, dança. Eu lembro do pastor João Novaes, quando ele ia ministrar louvor, né? O Alex lembra, os irmãos, rapaz, ele subia na caixa de som e ele andava, porque ele não tocava violão que no Alex toca, ele era só o ministro. Eu olhava para o palco, cadê o João Novaes? Estava lá atrás correndo e fazendo uma fila pelo meio da igreja, e era um negócio, gente do céu, homem alegre. Aí você ia conversar com o irmão, estava com dificuldade financeira, problema em casa, uma série de coisas, mas a alegria dele não dependia daquilo.
A nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende do Senhor, amém, irmãos? Nós temos que ser um povo alegre. Eu sei que às vezes as circunstâncias podem chegar a roubar a sua alegria. Outro ponto, eu estou finalizando. Quando você para, como Pedro parou por um certo tempo, quando você fica ali na estagnação, você perde os sonhos. Sonho, irmão, é um negócio que ninguém pode perder. Sonho é o combustível da sua vida. Se você não sonha, você está com um problema gravíssimo, porque o sonho é o que te leva a fazer algo com excelência. O sonho é aquilo que te leva a dar o melhor para Deus. O sonho é aquilo que queima dentro do seu coração e você fica com aquilo ali remoendo e fala daquilo o tempo inteiro e pensa como vai ser quando chegar o grande dia e sonha com aquilo. Sonha. Eu lembro que quando eu era ali em treinamento, meu maior sonho não era nem ser líder. Meu maior sonho era ser discipulador. Meu Deus do céu, discipulador. Eu não queria não simplesmente pelo título, mas pelo prazer de acompanhar líder, de liderar outros irmãos. Meu Deus, e ser discipulador. E às vezes a célula pequena, fraca, não ia muita gente, sem visitante, mas aquele sonho que queimava no meu coração fazia com que eu permanecesse firme. Irmão, quem sonha, ele não abre mão das coisas por nada. Quem sonha, ele não abre mão da célula dele. Quem sonha, ele não abre mão das promessas que Deus colocou no coração dele. Eu sei que muitas vezes Deus colocou sonhos no seu coração, promessas, e com o passar do tempo você pode ter perdido, mas deixa eu te falar algo. As promessas que Deus fez para você, no devido tempo Ele vai realizar em nome de Jesus. Seu sonho de ser um líder de célula, você pode ter certeza, vai se concretizar em nome de Jesus. Um discipulador cheio da unção, da presença de Deus, que vai multiplicar, que vai crescer, você pode ter certeza, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. A sua casa sendo convertida, sendo tocada pelo poder de Deus, vai se cumprir, meu irmão, vai se cumprir. O problema é que muitos irmãos deixaram de sonhar, já não olham mais para as coisas com sonho, já não aspiram mais aquilo, já não desejam mais a liderança. Irmãos, sonhe com a sua liderança, sonhe com a sua célula multiplicando, sonhe com a sua família se convertendo. Sonha, irmãos, quem sonha alcança. Quem sonha alcança graça diante de Deus, e eles vão ver os sonhos se realizando em nome de Jesus. Eu lembro de uma frase que o pastor Darcy falou, eu sempre falo dela. Existem sonhos que você tem enquanto dorme, mas tem sonhos que não te deixam dormir. Você tem algum sonho no seu coração que você fica, que o negócio arde dentro de você? Você tem um sonho dentro do seu coração que o negócio, meu Deus do céu, Senhor, me dá essa célula para me liderar. Espírito de Deus, me dá filhos espirituais, me dá discípulos, um curso na faculdade. Você tem sonhos? Nós precisamos sonhar, irmãos. Radical livre é aquele que sonha alto. Ele não só sonha, mas ele sonha alto. Ele sonha alto, ele sonha grande. Eu lembro, vou ser sincero para os irmãos, meu maior sonho era ser o pastor que liderava os jovens. Só que eu olhava, eu era discipulador na época, eu via tantos irmãos na minha frente, irmãos bons, irmãos ótimos, né? Na época quem pastoreava os jovens era o pastor Rafael. Meu Deus do céu, como é que eu vou substituir o pastor Rafael? Eu ficava pensando, mas aquilo ali queimava no meu coração. Senhor, eu quero estar à frente dos irmãos, eu quero poder fazer conferências para mais de 1000 jovens, eu quero fazer eventos grandes, quero fazer muitas coisas. E muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, quando eu era membro, eu pensei, não dá mais para me ser crente, o pecado está me cercando demais. Muitas vezes eu pensei em deixar minha célula, em deixar de liderar. Muitas vezes eu pensei em deixar meu discipulado, abrir mão, jogar para lá. Muitas vezes eu pensei, mas o que me fazia permanecer firme todos os dias eram os sonhos que Deus tinha colocado dentro do meu coração. Eu te pergunto, qual o sonho que Deus colocou dentro do seu coração? Qual o sonho que você tem? Não tenha medo de sonhar grande não, você pode ter certeza. O Senhor é capaz de realizar cada um dos sonhos que você tem e cada uma das promessas que Ele colocou dentro do seu coração. O que nós precisamos fazer nesses dias é sonhar. Mas muitos irmãos perderam o sonho, perderam a vontade de sonhar, sabe, não desejam mais muitas coisas. Nós somos um povo que sonha. E por último, nós
podemos correr um risco muito grande de perder a visão. Eu queria encerrar falando sobre isso. Você corre um risco muito grande de perder a visão. O que é alguém que perdeu a visão? É alguém que já não vê mais coisas como deveria ver. Já não vê mais tanto valor na célula que ele participa. Ele perdeu a visão. Ele acha que nós estamos aqui, culto de jovens, culto de domingo à noite, célula. Irmãos, nós estamos aqui porque nós temos uma visão celestial. Nós não estamos aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Os nossos olhos, como eu falei, estão focados no autor e consumador da nossa fé. É por Ele que nós oramos, é por Ele que nós pagamos um preço, é por causa dEle que nós entregamos as nossas vidas todos os dias, é por causa dEle que nós corremos do pecado, é por causa dEle que nós vencemos as tentações, é por causa dEle que nós vamos passar problemas, lutas, dificuldades diversas vezes, mas nunca vamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estarão sempre focados no Senhor. Irmãos, como eu espero o dia do arrebatamento, como eu espero o dia que o Senhor vai vir nos tirar desse mundo problemático. Como eu espero por isso. Sabe, eu permaneço firme todos os dias. Escolhi permanecer firme todos os dias, porque eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou servindo simplesmente o pastor Mauro não, e nem os demais pastores de jovens. Eu estou aqui por causa de Deus. Todos os dias eu venho orar pela manhã no pré da igreja. A priori pode parecer para você que é uma obrigação. Se o pastor não vir, desconta do salário dele. Mas vou ser sincero para você, às vezes eu tenho dificuldade para acordar, mas eu venho todos os dias orar, porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero chegar no grande dia, sabe, e ser apto, o Senhor poder ter me retirado desse mundo perverso, e eu poder passar a eternidade com o Senhor. Muitos irmãos perderam a visão. Você, na caminhada cristã, corre um risco muito grande de perder a visão, de não saber mais para onde é que vai, de ficar perdido dentro da igreja, perdido, sem foco, sem direção. Deixa eu te falar algo nessa noite. Volte o seu olhar para o Senhor Jesus. Volte o seu olhar para Deus. Você vai passar por problemas? Vai. Mas é o Senhor que vai te guardar, é o Senhor que vai te recompensar, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez para você. Você às vezes recebeu uma promessa que seria um grande pastor, uma grande pastora, e você olha para as circunstâncias e não vê mais nada, mas creia, o Senhor vai fazer. Deus colocou um grande sonho no seu coração de ser pai de multidões, de liderar, de ser discipulador. Irmão, não se abata e não desista. Volte os seus olhos para o Senhor nesses dias. Não perca a visão. Queria convidar você a se colocar em pé nessa noite. Eu queria ainda ler 2 textos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sem conversar, você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós
opere a vida. Passa a sua Bíblia um pouco mais para frente, capítulo 6, versículo de número 8. Ainda nesse mesmo capítulo. Capítulo 6, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo bem verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Essas são as marcas de um jovem radical livre. Eu não vou mentir para você que você nunca vai ter problema na sua vida, vai. E vou ser sincero, não vai ser poucos. Mas nós que servimos a Deus, temos a confiança que a nossa força vem do Senhor. Nós que servimos a Deus, nós não vamos abandonar, chutar o balde, pular do barco por causa das circunstâncias. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, e os nossos olhos estão voltados para o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que nós passaremos o resto da nossa vida, a eternidade, vivendo ao lado do nosso amado. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não estamos aqui por coisas naturais, é porque o nosso maior tesouro está no Senhor Jesus. Feche os seus olhos onde você está, meu irmão. Sabe, eu queria que você fosse livre nessa noite, para pedir para o Senhor: Deus, não deixa eu perder a visão, não. Deus, não deixa eu perder a fé, não deixa eu perder os sonhos que o Senhor colocou dentro do meu coração, as promessas que o Senhor me fez naquele dia, que eu seria um grande homem de Deus, que eu seria uma grande mulher de Deus, que eu seria um líder frutífero, pai de multidões. Não deixa eu perder a visão, Senhor. Não deixa eu perder a motivação, a fé.